Amém, irmãos? Graça e paz. Amém? Louvamos o Senhor porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. 53, verso 7. Todos os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém. Vamos orar? Senhor, queremos colocar esse momento diante do Senhor, pedir a Tua ajuda, clamar, Senhor, pela Tua ajuda neste momento. Nos conceda, Senhor, graça, nos conceda, Senhor, entendimento e sabedoria, nos conceda de Ti, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos esta manhã por essa oportunidade de estarmos juntos, aqui reunidos, louvando, adorando o Senhor, mas também queremos aprender de Ti. Tu és aquele bom mestre que nos ensina em todo o tempo, Senhor. Graças Te damos, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, o profeta Isaías, ele traz nesse texto aqui uma revelação do Senhor, daquilo que o Senhor é. Aqui mostra como o Senhor foi oprimido, foi maltratado, foi acusado, foi entregue, a sua vida, a mão, a sua vida foi entregue nas mãos dos tosqueadores, como uma ovelha, indo para o matadouro. E isso mostra para nós, irmãos, uma experiência muito importante, a essência de Cristo, a natureza de Cristo, a natureza mansa de Cristo. A mansidão, ela não é adquirida em um curso, numa meditação, numa leitura de livro. A mansidão, ela vem através da natureza de Cristo. Amém. E é essa experiência que nós precisamos atentar, irmãos, nesses dias, para a natureza do Senhor. Então aqui o Senhor foi provado em extremos, mas Ele diz, no final do verso 7, e como a ovelha muda perante os teus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Por quê? Porque a natureza dele era mansa, uma ovelha mansa. Eu creio que nesse tempo o Senhor quer gerar isso na vida da igreja, um espírito manso, a natureza de Cristo. Então, irmãos, nós podemos ler 1000 livros que falam de mansidão, mas se Cristo não operar, se a natureza dele não estiver em nós, nós não vamos alcançar.
E no primeiro resvalo, nós vamos abrir a nossa boca. Né? Muitas vezes em murmuração, em reclamação, em direitos. O que nós precisamos é na natureza de Cristo. Amém. De Cristo. É importante isso. Lá no livro de Mateus, vamos abrir aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo 11. Essa palavra, irmãos, é um segredo para a nossa vida. Porque muitas vezes nós ficamos lutando com algo que nunca vai mudar. Se Cristo não estiver dentro de nós. Se Cristo não estiver operando a sua natureza. Se nós não permitirmos que a natureza de Cristo seja colocada, implantada dentro de nós. Se a vida de Cristo não estiver dentro de nós. Nós vamos ficar lutando com algo que não tem conserto. Às vezes nós buscamos coisas externas para mudar a nossa vida. E o que muda a nossa vida é aquilo que o próprio Senhor, a sua vida, coloca dentro de nós. Imprime dentro de nós, no nosso espírito. Então aqui em Mateus capítulo 11, verso 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então aqui o próprio Senhor, ele fala, ele declara, há uma declaração de Cristo aqui: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só Ele pode transformar a nossa vida. Às vezes uma vida fora do caminho, uma vida trilhando outro caminho, às vezes os nossos próprios caminhos, né? Fazemos voto que cada ano que entra nós vamos ser diferente. Cada ano que entra eu vou ser diferente agora eu vou fazer a diferença. Irmãos, isso nunca vai dar certo. Porque o que vai dar certo é a natureza de Cristo operando na minha vida. E essa natureza é o próprio Cristo. É o próprio Filho de Deus. Ele declarou e ele mostrou o caminho. Aprendei de mim, que sou manso. A mansidão não se encontra em outro lugar. Se encontra nele. E por isso que é necessário entendermos, irmãos, o mais rápido possível e apagar da nossa memória esse pensamento: ah não, eu posso fazer um curso de pensamentos positivos, eu posso fazer um curso zen, né, de meditação, eu vou me tornar uma pessoa melhor, um homem mais calmo, uma mulher mais calma. Não, não vai. Porque no primeiro aperto vai manifestar o que está dentro de nós. É de natureza, irmãos, é no íntimo. É no íntimo. Então, aprendei de mim, que sou manso. A mansidão de Deus, ela deve ser gerada e deve nos conduzir. A característica de uma ovelha é a mansidão. Jesus foi comparado como uma ovelha que está indo para o matadouro e ali manifestou. É na hora do aperto que manifesta o que nós somos. Quando levaram Jesus para o matadouro, entregue na mão daqueles homens para matá-lo, ali manifestou a natureza dele. O silêncio. Um coração confiante no Pai. Um coração confiante em Deus. É isso que o Senhor quer gerar nos nossos dias. Enquanto alguns buscam bênçãos externas, mas a igreja precisa buscar as bênçãos internas, irmão, que está nele. Diz lá em João, no Evangelho de João, vamos abrir aqui no Evangelho de João.
Evangelho de João, capítulo 3. Queria que todos os irmãos acompanhassem. Abre as suas Bíblias. Vamos acompanhar, irmãos. Vamos ser fiel a Deus. Vamos estar com reverência, com temor diante do Senhor. Vamos nos sujeitar ao Espírito Santo. Isso é um exercício para produzir em nós mansidão. Mansidão. O contrário da mansidão é rebeldia. O contrário da mansidão é fazer a minha própria vontade. O contrário da mansidão é o Senhor mostra o caminho dele, mas eu quero ir por aqui, porque é assim que eu entendo. A mansidão nunca vai nos levar fora do caminho de Deus, irmãos. Que a mansidão é um próprio caminho, e esse próprio caminho é o Filho de Deus. João capítulo 3, verso 35. Diz assim: o Pai ama o Filho. Irmãos, quem que o Pai ama? O Filho. O Filho, grave isso no teu coração. E todas as coisas entregou aonde? Nas suas mãos. Então, tudo que nós necessitamos para transformação, para nos assemelhar ao Senhor, está na mão do Filho. E esta obra, ela começa no nosso interior. No nosso interior. Está somente no Filho, não está em outro lugar. Foi depositado, o Pai depositou todas as coisas nas mãos do Filho. E no Filho podemos aprender, podemos ser instruídos e podemos ser transformados. Ele é digno dessa honra. Ele é digno dessa honra. Então, irmãos, às vezes nós fazemos algumas promessas, né? E não conseguimos cumpri-las. Porque a base das nossas promessas, a maioria das vezes, está fundamentada em mim. Na minha pessoa. Na minha pessoa. Diante do Senhor nós não precisamos fazer promessas. Diante do Senhor nós temos que nos render a Ele. Render o nosso coração. Render a nossa vida. Irmão, se o nosso coração está rendido, consequentemente o nosso corpo, os nossos membros também estarão rendidos. Senhor, faça-se a tua vontade. Faz a tua vontade. Então Jesus nele está essa mansidão que nós precisamos. Que nós necessitamos urgentemente. Vamos abrir em 2 Pedro, irmãos. Desculpa, 1 Pedro, capítulo 3. A partir do verso 1. Todos acharam? Amém. Semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então nós vemos aqui uma orientação de Pedro à vida das mulheres, né? Como as mulheres deveriam se comportar e devem se comportar. Mas é um exemplo para nossas vidas, irmãos. Para todos nós. Né? Às vezes nós queremos mostrar uma vida externa, né? Mas aqui Pedro está falando de uma vida muito melhor e maior, a correta, uma vida interna, né? Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, um coração manso, que vai nos trazer quietude, é agradável diante do Senhor. Se nós queremos agradar a Deus, então permita que o Senhor gere em nós um coração manso e quieto. Assim nós vamos agradá-lo em todas as coisas. Porque tanta coisa nos irrita muitas vezes, irmãos. Porque nós saímos de uma reunião, chegamos aqui na esquina, alguém cruza na nossa frente e nós já explodimos muitas vezes. Porque precisamos estar revestidos de um coração manso e quieto. Manso e quieto. Você está produzindo isso dentro de nós. Como essas santas mulheres. Isso é para a igreja, irmãos. Isso é para a igreja. A igreja precisa alcançar essa experiência, né? Essa experiência de Sara, que chamava Abraão do seu Senhor. Sara tem uma representação da igreja. E Abraão do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso. E alcançar o que havia no coração daquela mulher. Para que nós alcançamos também. Como igreja estou falando. Como igreja. A igreja em todo lugar precisa alcançar esse espírito de mansidão e de quietude que é precioso diante do Senhor. Ninguém fala disso. As pessoas querem agradar ao Senhor naquilo que é externo. E o Senhor está preocupado naquilo que é interno, naquilo que Ele mesmo pode produzir na minha vida, irmãos. O Senhor quer nos adornar, nos enfeitar com um coração manso e quieto. A beleza da igreja está no seu interior. Está no seu espírito, porque foi assim que o Senhor a revestiu, a embelezou. A beleza da igreja não é o que ela pode oferecer. A beleza da igreja é o Filho de Deus, é Cristo. É Cristo que torna a igreja bela. É isso que Ele está trabalhando em nós. Por isso que precisamos, irmãos, a cada dia estar rendido ao Senhor. Está rendido ao Senhor. Quando o Senhor fala conosco, irmãos, às vezes nós declaramos, olha, o Senhor falou conosco, olha, o Senhor, aquilo que foi compartilhado, Deus também estava falando comigo, mas eu não me arrependo. Eu preciso me arrepender, deixar e voltar para o Senhor. Esta é a obra de Deus na minha vida. Me tornar semelhante no Espírito. Então, o Pedro, ele traz essa comparação, né, da mulher com seu marido. Que coisa linda, irmãos. Então, o Senhor, ele está produzindo em mim e em você um coração manso, um coração que não tem reação, um coração que pode ser espremido, um coração que pode ser apertado,
um coração que suporta as cargas externas e interna também. Veja, o Senhor, Ele foi oprimido, Ele recebeu toda a carga do mundo sobre Ele, e o coração dele se permaneceu intacto, porque era um coração manso. Ele não se rebelou contra aquilo que estava preparado para a vida dele. Ele entendeu com clareza. E às vezes nós reclamamos daquilo que Deus preparou para mim, porque ainda em nós não há um coração manso. Um coração manso, então, uma das características é essa, né, de suportar. Grave isso. Um coração manso, ele suporta. Ele não se altera por causa, irmãos, por causa da prova, do peso. Ele não se altera, porque ele é manso. Então, quando você estiver passando por uma prova, olhe para Jesus, porque Ele suportou todas as coisas. Ele suportou. Amém? E não só suportou, essa é uma das características de um coração manso, né? Não só suportar, mas também, irmãos, ter um coração pronto para abrir mão daquilo que o Senhor pede. Por mais que você ame, por mais que você goste, por mais que aquilo te cause benefício, mas se o Senhor chegar para ti e falar, eu quero isso, aí você está pronto, Senhor, é teu. Porque se é um coração manso, nós vamos ter reação, irmão. Tem uma florzinha, eu não me lembro o nome dela agora, que ela está toda verdinha, toda abertinha. Você toca nela, ela se fecha. Ela se fecha. Às vezes nosso coração está assim. Às vezes nosso coração suporta e consegue suportar a carga. Mas quando o Senhor pede o que você mais ama, que está lá dentro, você se fecha. Nós não fechamos. Nós não cantamos agora que os olhos de Deus revelam todas as coisas. Ele sabe o que está no meu coração. Esse cântico não foi porque foi escolhido aleatoriamente. Foi porque o Espírito Santo já estava querendo nos ensinar alguma coisa. E dizer, olha, eu conheço o que está dentro do teu coração. Vamos abrir, irmãos, em Gênesis capítulo 22. Então, gravando, um coração manso, ele suporta as cargas. Um coração manso, ele não se altera pelas provas externas. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Né? Jesus, um momento na vida dele, ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice. Ele estava numa aflição, numa angústia extrema. Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, contudo, faça-se a tua vontade. Porque o coração dele, irmão, manso, suportando até o final. E diz a Bíblia, foi morte, e morte de cruz. Ele suportou a afronta, ele suportou todas as coisas. E esse é o segredo, um coração manso. Um coração manso. Um coração manso, irmãos, não é aquele homem que simplesmente, ou aquela mulher, que fala baixinho. Que tem um rosto de piedade. Não é isso, irmãos. É a vida do Senhor dentro.
que nos dá a condição de suportar o peso da obra, o peso do combate, o peso da tribulação, o peso da angústia, o peso da perda, mas também um coração liberado para dar o que o Senhor pedir. Então, em Gênesis capítulo 22, vamos ler uma experiência clássica de um homem escolhido pelo Senhor, que alcançou da parte de Deus esse coração liberal. Às vezes nós caminhamos com Cristo e não alcançamos esse coração liberal. Liberado. Pronto, diz o Senhor, fala, que teu servo ouve. Então, Gênesis capítulo 22, verso 1, diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então, como foi que o Senhor provou Abraão? Que prova foi essa? Verso 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que prova, irmão. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem, e o Senhor acrescentou, a quem amas. O Senhor sabia que Abraão amava a Isaque. O Senhor sabia. Coração manso, irmãos. Um coração manso. Depois os irmãos em casa lê todo o texto, tá? Vamos ler agora o verso 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então um coração manso, ele tem uma resposta para Deus. Um coração manso, de imediato, ele tem uma resposta, ele tem uma ação para quando Deus fala com ele. E foi isso que Abraão fez. O Senhor falou com ele, pediu o seu único filho, a quem ele amava, e o que Abraão fez? O deu. Um coração manso, ele tem uma reação de encontro à vontade de Deus, irmãos. Um coração manso nunca vai de encontro à nossa vontade. Mas o coração manso, ele encontra com a vontade de Deus. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. É esta obra que o Senhor está querendo nos revestir lá no nosso interior. Verso 18. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por que as descendências de Abraão seriam benditas sobre todas as nações da terra? Tinha um motivo. Qual o motivo? Porquanto obedeceste a minha voz. Um coração manso, ele tem uma ação na direção da vontade de Deus. Ele obedece à voz do Senhor. Você pode notar, você vê um coração resistente, porque ele não encontrou a mansidão, irmãos. E se você e eu, nesse dia, fosse pedir a Deus alguma coisa, o que você pediria? O que eu pediria? Será quantos de nós, irmãos, pediriam um coração manso? Será quantos de nós? Porque às vezes o nosso coração do homem, ele é perverso e enganoso. Às vezes ele se fantasia de mansidão, dando a Deus aquilo que Deus não pediu. Ele quer fazer uma troca.
Lembra do rei Saul? Ele quis dar a Deus aquilo que Deus não pediu. Ele quis trocar. Eu ofereço aqui agora o melhor das ovelhas, o melhor do gado. Nós vamos oferecer como sacrifício a Deus. O Senhor não pediu aquilo. Às vezes nosso coração mau e perverso do homem natural, ele vai se inclinar para o homem. Mas o Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece a intenção do nosso coração. Por isso que servir a Cristo, irmãos, não é fácil. Porque não é o que nós falamos, porque não é o que nós declaramos. É pela intenção do nosso coração. O profeta Samuel, o Senhor pediu para que ele fosse na casa de Jessé, ungir um dos filhos dele. E chegando lá, foi passando 1, 2, até que chegou em um que era mais alto, que era mais forte, e Samuel disse, certamente é esse. E o Senhor falou, não, Samuel, pare. Porque o homem não vê, porque o Senhor não vê como vê o homem. Né? O homem vê o que é aparente, mas o Senhor vê o coração. E a escolha de Deus caiu para aquele filho que nem dentro da casa estava. O menor de todos. Então nossos olhos, irmãos, vão escolher aquilo que nós temos de melhor, a minha capacidade, a minha inteligência intelectual, para oferecer isso para Deus. E Deus não quer isso. Nós temos que lutar contra, irmãos, esse sentimento de Saul, de achar que cumprir metade da vontade de Deus já é o suficiente. Não é o suficiente. Se eu não cumpro toda a obediência, com certeza eu estou oferecendo para Deus a metade da minha desobediência. Então precisamos alcançar esse coração manso, porque esse coração manso vai nos levar a caminhos muito mais elevados, muito mais altos. Esse coração manso vai nos levar a aprender do Mestre que é manso. Esse coração manso vai nos levar a desfrutar da intimidade do Senhor, do Filho de Deus. Amém? Nós precisamos entender, irmãos, que nós também, de igual modo, vamos abrir em Romanos capítulo 8, nós também, de igual modo, Romanos capítulo 8, todos acharam? Vamos ler o verso 36, para nós ganharmos tempo. Depois os irmãos leem o capítulo todo de Romanos 8. Verso 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Interessante, a mesma experiência do Senhor, né? Somos entregues à morte todos os dias. Mas qual tem sido a nossa reação? Quando passamos por essa experiência, o que nós entregamos para o Senhor? Será que nós temos o mesmo comportamento que o Senhor teve? Uma ovelha muda? Indo para o matadouro? Que nós também queremos ser imitadores de Cristo, né?
Muitas vezes queremos ser imitadores de Cristo naquilo que Ele fez, nas suas maravilhas, né? No operar de poder. E às vezes nós não queremos ser imitadores de Cristo naquilo que tange a nossa intimidade dentro de nós, aquilo que o Senhor passou dentro dele. Então diz, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Que maravilha, irmãos! Todo dia estamos sendo mortos para que Cristo possa viver em nós, para que Cristo possa operar na minha vida o que está dentro dele. Ele quer se revelar à igreja, mas é no interior da igreja. O Senhor prepara o vaso, né? O profeta Jeremias, o Senhor diz, desce à casa do oleiro e lá te falarei. E Jeremias desce à casa do oleiro, e qual foi a surpresa de Jeremias quando chegou lá? O que o oleiro estava fazendo? Um vaso. E que estado estava aquele vaso? Ele quebrou. Assim era a nossa vida, irmãos. Nós éramos quebrados. Mas um dia Ele nos pegou na sua mão e começou a fazer em nós um vaso novo, de barro, mas novo. Quebrou o vaso velho. O vaso velho não pode ter mais nada com o vaso novo. O vaso velho não pode ter ligação mais com o vaso novo. Um vaso de barro, que o Senhor deu tanta ênfase, né? Um vaso de barro que atrai a presença do Senhor. O barro se refere à natureza. Se refere do que ele foi construído, do que ele foi feito. Mas aquilo que Deus colocará dentro desse vaso, que é excepcional, que é maravilhoso, que é esplêndido, que é para Ele, irmãos. É dentro de nós esse trabalhar do Senhor. Abra no Salmo 44. Só para confirmar essa palavra. Salmo 44, verso 22. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. O salmista já estava escrevendo acerca disso, né? Por amor de ti. É um amor de Deus, irmãos, para conosco. Que somos entregues todos os dias. Esse amor do Senhor para conosco, que tem trabalhado dentro de mim, para nos fazer conforme. Conforme. Essa palavra conforme é ser igual. A Bíblia fala lá em Romanos 12, não se conformeis com este mundo, com este século. O Senhor nos exorta para não se conformar, ou seja, para não tomar a forma do mundo. E aqui nós vemos que o Senhor está nos fazendo conforme, igual. Mas é dentro de nós, irmãos, onde ninguém vai ver. Mas Ele vai ver. Ele está vendo esse trabalhar, né? Esse enchimento, né? Ele está nos enchendo dele.
Então, o vaso quebrado não serve para mais nada. Mas o vaso novo sendo construído nele, aquele vaso, ele tinha as digitais, irmãos, do oleiro. Se você pegar o vaso e passar uma máquina que possa detectar os digitais, nós vamos perceber que as digitais do oleiro estavam ali. É isso que nós precisamos expressar. As digitais do Senhor. Porque Ele tomou nas nossas mãos. A Bíblia diz que nós não somos obras feitas por mãos de homens, mas sim do Senhor. Só que essa obra é um esmagamento lá dentro de nós, irmãos. Por isso que eu comecei a leitura lá de Isaías, lembrando que isso começou, essa experiência, Jesus deu o exemplo, né? Para que em nós não tenhamos nenhuma desculpa de dizer, mas comigo, por que comigo? Mas começou com o Filho de Deus, irmãos. Começou com o Senhor esse trabalhar. E chegou até nós. Chegou até você. E por que muitas vezes você tem impedido essa obra na tua vida? Não tem outra obra, irmãos. Não tem outra obra. Então, o Senhor está produzindo em mim o quê? A mansidão. O que o Senhor está criando na minha vida, irmãos? Hã? Vamos abrir aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 4. Verso 23 e 24. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta obra no nosso interior, se revestir desse homem, irmãos, que foi criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Esse homem perfeito está sendo gerado dentro de mim, no meu espírito. Então por isso temos que renovar a nossa mente, irmãos. Essas coisas se pensam com a mente nova, com a mente de Cristo. Não, a nossa mente natural não pode alcançar isso. Então, Paulo fala aqui aos irmãos, renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, não é segundo o ensinamento humano, não é segundo a carne, é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa é a forma de Deus. Não tem outra forma. Não tem outra forma. A forma é o Filho de Deus se revestir, tirar essas vestes velhas, esse entendimento ultrapassado e revestir do novo, mas do novo homem interior. Vamos abrir em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Verso 14.
Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Qual é o segredo? Revestimento. Revestimento do Senhor Jesus Cristo. O que falta então para nós? Revestirmos de Cristo. Revestirmos de Cristo. Trocar nossas vestes, vestes novas. Vestes novas. E essas vestes começam lá no nosso interior. Quando nos dobramos, irmãos, com o coração manso e quieto, ao qual permite esse revestimento. Porque para pôr um revestimento novo, tem que tirar o revestimento velho. Tem que tirar o revestimento velho. Você tira o velho, você prepara todo o chão, você prepara toda a parede. Se tem alguma infiltração, se tem alguma coisa, algum vazamento, depois você põe um revestimento novo. E é assim, o Senhor tira nossas vestes velhas e nos repara, nos cura, nos liberta, nos sara, para depois Ele vem e põe um revestimento novo. Olha como Deus nos ama. Isso é amor, irmãos. Não é amor sentimento, amor emoção. Se eu não permito que o Senhor trabalhe dessa forma e faça essa obra em mim, eu não estou amando o Senhor. Eu estou amando mais a mim. Irmãos, todo aquele que está em Cristo não pode andar com revestimento velho. Nós temos que permitir que o Senhor tire esse revestimento e ponha o dele. Então, vamos lá, ler novamente. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, porque se ficar alguma coisa lá embaixo, irmãos, algum vazamentinho, quando você põe o novo, vai infiltrar. Vai infiltrar. Então, que o Senhor tira o reboco, preencha novamente com uma massa nova, lixe bastante, prepara, e depois Ele vem e reveste a nossa vida. Então, o Senhor, o Espírito Santo, irmãos, quer mudar a nossa vida, irmãos. Mas nós precisamos desejar e permitir que essa mudança aconteça em mim. Uma experiência é querer a mudança. E a outra experiência é permitir que o Senhor faça essa mudança. É mudar. Se você tem algum comportamento, se eu tenho algum comportamento que não é agradável, mude. Mude. Para que o ambiente mude. Se você quer uma casa organizada, organize. Renova no entendimento. Eu necessito organizar a minha casa. Por quê? Porque é para o Senhor. É para o Senhor. E eu vou organizá-la. Assim é na minha vida. Eu preciso organizar minha vida, que é por causa do Senhor e para o Senhor. Então não queira se revestir de algo novo sem primeiro ter tirado o velho. Não podemos misturar, irmãos, as duas coisas, né? Nós temos que permitir o Senhor trabalhar na minha vida, todos os dias. Tivemos uma reunião sexta-feira, à noite, acerca do louvor. E qual o princípio dessa reunião? Qual o fundamento dessa reunião? Que Jesus Cristo é o Senhor.
Mas Ele é o Senhor de quem? Do mundo? Ele é o Senhor da minha vida. Então, por Ele ser Senhor da minha vida, eu vou louvá-lo, eu vou adorá-lo da melhor maneira possível. Eu vou entregar a Ele aquilo que agrada a Ele. Meu coração vai mudar. Porque Ele é o Senhor, porque Ele é digno. Digno. É o único que é digno. É o único que é digno. Mas se nós queremos mudança, nós temos que mudar. Eu devo me sujeitar. E quando nos sujeitamos, irmãos, a sujeição de Cristo é uma sujeição sem argumento. Qual foi o momento da vida de Cristo quando Ele foi entregue para morrer? Qual foi o momento que Ele argumentou? Qual o momento que Ele disse alguma coisa? Não houve da parte dele nenhum momento. Ele simplesmente se entregou voluntariamente. Outra característica do coração manso, ele se entrega voluntariamente. Ele se entregou voluntariamente. Aqueles homens vieram prendê-lo, ele podia rogar ao Pai, não precisaria ser uma legião de anjos, podia ser só um. Mas eu não faço isso. Eu me entrego voluntariamente. É isso que o Senhor está buscando, irmãos, nos nossos corações, na nossa vida. Essa entrega voluntariamente. Sabe? Abraão entregou o que ele mais amava voluntariamente. Jesus entregou a sua vida voluntariamente, irmãos. Voluntariamente. É isso que nós precisamos alcançar. Um coração manso e quieto. Se vestir desse coração manso e quieto. E vamos começar a agradar a Deus e não a nós. Aí começamos a experimentar do dia a dia. Nós vamos suportar as coisas. Jesus suportou todas as contradições. Por causa que ele tinha um coração manso. Tem coração manso. É a natureza dele. Então não busquemos fora a mansidão, buscamos nele. Amém? Então grave isso, não esqueça, porque você pode sair daquele portão para fora e esquecer disso. Medita. O irmão João, ele citou uma frase que nós estamos em obras. Desculpe, estou em obras. E é verdade, mas não posso me justificar. Se eu estou em obras, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque você já observou quando estão construindo um prédio que ele já está bem elevado, o que eles fazem para a proteção dos pedestres? Eles encapam todo o prédio com uma rede, né? Então se cair alguma coisa lá de cima, ninguém lá embaixo será ferido. Então nós estamos em obras, então vamos colocar essa rede em nós até estivermos prontos, para que nenhuma reação nossa possa ferir alguém que está lá embaixo. Então, irmãos, o Senhor nos ensina e está nos ensinando. Glória a Deus. Preste atenção no que está sendo dito. Renove a tua mente, no teu entendimento, né? Se alguma coisa fica velha, para mais nada aproveita. Joga fora. Mas nós temos que amadurecer. E principalmente diante da palavra de Deus, ter reverência e temor quando Deus fala conosco. Né? Que tipo de coração é o meu? Tem que ser boa terra. Não temos que pensar muito. Tem que ser boa terra. Coração manso é o que recebeu a palavra com gratidão.
com reconhecimento. Entendeu, irmãos? Como é importante um coração manso. Mas o coração manso, ele conduz a nossa vida espiritual o tempo todo. Amém? Vamos orar? Senhor, damos graças a Ti mais uma vez esta manhã. Porque Tu és o Senhor, porque o Senhor tem nos amado. Todos os dias o Senhor tem nos amado. E queremos aprender com o Teu amor. Senhor, o Teu amor nos leva, Senhor, a estar diante de Ti. Amém? A viver uma vida diariamente de morte, Senhor. E viver exclusivamente para o Senhor. Senhor, nos concede um coração manso e quieto. Nos reveste de um coração assim, um revestimento de Cristo, a quietude de Cristo, como uma ovelha, Senhor, levada para o matadouro, entregue na mão dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, porque o coração dele era manso, Senhor. Ó, que seja assim para a nossa vida, Senhor. A vida da igreja seja revestida, Senhor, com um coração manso e quieto, porque é precioso diante de Deus. Senhor, muda o nosso entendimento, renova o nosso entendimento, o espírito do nosso entendimento. Ó Deus, e aquilo que nós mais amamos. Ah, Senhor, queremos entregar a Ti, Senhor. Amém. Não queremos fazer planos com nós mesmos, Senhor. Não queremos consultar a nossa alma, Senhor. Mas queremos, ó Deus, alcançar e permitir o trabalhar do Teu Espírito em nós. Nós estamos na mão do olheiro, Senhor. Produz em nós coração manso e quieto, Senhor. A vida da igreja que em Umuarama, Senhor. Seja uma igreja que tenha um coração manso e quieto, Senhor. Ó, nos adorna com um coração manso e quieto, Senhor. Nós te pedimos esta manhã, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias a Ti, Senhor.